Excelentíssima Senhora Aparecida Gonçalves, digníssima Ministra das Mulheres do Governo Federal do Brasil, do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. A sua presença em Florianópolis é muito gratificante e animadora, em especial nesse evento aqui na Câmara Municipal, com as 5 vereadoras que vêm sofrendo violência política. A Ana Lúcia Martins, que não pode estar presente porque está acamada, Carla Aires, Giovana Mondardo, Marilina Oliveira e Maria Tereza Capra. Não são as únicas, nem únicos, porque nas ameaças de morte, é bom sempre registrar, o presidente do PDT, Maneca Dias, também foi ameaçado de morte. Nós temos um vereador, o vereador Adriano de Blumenau, também ameaçado de morte. Então, a violência política, ela é bem mais ampla. Mas a ministra das Mulheres, as 5 vereadoras e o Movimento Humaniza Santa Catarina têm uma trajetória conjunta no enfrentamento à violência política. No dia 8 de fevereiro último, no ato político em repúdio à absurda cassação da vereadora Capra e às ameaças de morte recebidas, realizado nesta mesma Câmara, contamos com a participação online da ministra, se solidarizando e colocando o Ministério a serviço do enfrentamento à violência política. No dia 13 de fevereiro último, no gabinete da ministra, Maria Tereza Capra e eu participamos de uma importantíssima reunião interministerial. A ministra Maria Tereza reuniu no seu gabinete Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça, e não estava presente o dos povos originários, dos povos indígenas, porque estávamos em plena crise dos Yanomamis. E nesta reunião, a pauta dessa reunião foi a criação de uma ação de governo interministerial, com estrutura, diretrizes e um conjunto de políticas públicas que possam enfrentar a violência política. Na reunião ficou claro, e aqui várias que me antecederam relataram isso, que a violência política tem foco ideológico, mas também tem forte foco de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual geracional. O alvo majoritariamente preferencial é mulher negra, LGBT, jovem de esquerda, mas atinge também a muitos outros. Nessa reunião ficou nítida a necessidade da criação imediata de um grupo de trabalho composto no mínimo pelos 5 ministérios já citados aqui, Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos, Povos Indígenas e Ministério da Justiça, e outros que porventura forem necessários, tipo o Ministério da Comunicação, a SECOM, das Relações Institucionais, por causa da questão da relação com o Congresso, da Advocacia Geral da União, porque poderá ter implicações jurídicas. Entre as tarefas prioritárias a serem desenvolvidas nessa ação interministerial, se destaca: 1. Necessidade de um canal efetivo e centralizado de recebimento de denúncias. Precisa ter uma central de recebimento. Estrutura de acolhimento e orientação às vítimas. A primeira coisa, quem está ameaçado precisa ser acolhido e orientado. O que faz? Isso é ação de governo. Não pode ficar solto. Serviço de proteção às vítimas efetivo, ágil e eficiente. Porque os que existem hoje, nós temos 2 serviços de proteção à vítima no governo. No Ministério dos Direitos Humanos, para defensores de direitos humanos, e no Ministério da Justiça de testemunhas, Serviço de proteção de testemunhas. Os 2 são ineficientes, não são ágeis, não estão estruturados. Nós precisamos ter um bom, com dinheiro, com rapidez e com eficiência. Sistema de triagem que identifique e agilize a necessidade ou não de federalização de casos muito graves. O caso da Marielle, por exemplo, não foi ainda federalizado,
E nós temos outros que precisam, às vezes a investigação local, o apoio local é insuficiente. A articulação efetiva entre o governo federal e os governos e instituições estaduais e municipais para efetivar e agilizar o enfrentamento à violência política e dar imediata segurança às vítimas. O governo federal não pode fazer, mas pode pressionar para que os governos estaduais, os governos municipais, câmaras, assembleias legislativas façam a proteção às vítimas e as investigações corretas. Especial atenção no monitoramento e ações de enfrentamento à violência política nas redes sociais, porque a maior parte das violências estão propagadas e sendo feitas pelas redes. Revisão e aprimoramento do arcabouço legal vigente, que precisa muito ser aprimorado. E oitavo, a campanha permanente de comunicação, de orientação e enfrentamento à violência política. Essas são as 8 ações que seria muito importante que o governo federal, o governo do nosso presidente Lula, e aí nós estamos entregando isso para a ministra das Mulheres, porque nós entendemos, Cida, que como a maior parte das vítimas são mulheres, é você, no governo do presidente Lula, que tem que protagonizar, entende, essa articulação e colocar para frente. Gostaríamos, portanto, de aproveitarmos a presença da ministra entre nós para termos informações sobre a possibilidade da evolução destas questões levantadas. Então, Cida, nós trabalhamos bastante juntas até agora, devemos trabalhar mais. O movimento Humaniza Santa Catarina está plenamente à disposição. Eu vou entregar o documento assinado, só não está assinado pela Ana Lúcia, porque ela não está, e também no manifesto do nosso movimento. Então, força para nós!